Agora sim, sejam todos muito bem-vindos para o segundo episódio do podcast A Primeira Estrela, onde eu recebo aqui Henrique Paiva para a gente comentar do primeiro título da seleção brasileira. Fala, Todatinho, salve, rapaziada. É isso, segundo episódio da nossa série de futebol no Esportudo, né? A nossa pequena série em podcast, que vai ter 5 episódios e a gente tá falando sobre o primeiro título da seleção brasileira nas Copas do Mundo. E hoje, pra quem não viu o primeiro episódio, né? A gente tava falando da derrota do Brasil na Copa de 50 e hoje a gente vai falar um pouquinho mais da reconstrução. Então, já deixa o like, se inscreva no canal e segue o Esportudo e o Goleada nas redes sociais e comenta o que você achou também, né, Tozatinho? É claro, só bora. Cara, eu acho que iniciando esse segundo episódio, no primeiro a gente falou muito da tragédia e o quanto ela é necessária pra glória eterna no final em 58. Mas eu acho que também esse processo de reconstrução deve ser levado em consideração até mesmo pensando no cenário de hoje. Eu acho que quando a gente passou por uma derrota como o 7-1, que eu acho que também foi, né, tão frustrante quanto o Maracanazo. Sim, daqui 50 anos ainda vão estar falando disso. Também. Exato. O processo de reconstrução deve ser algo parecido com o que aconteceu no pós-Copa de 50 aqui no Brasil. Cara, eles simplesmente reconstruíram, desmontaram toda a seleção, demitiu o Flávio Costa, que até então era o treinador de 50, trouxe o Zezé Moreira e apenas 6 jogadores voltaram a ser convocados, que estiveram na Copa de 50 e que permaneceram na equipe até então. E não foi só isso também, né? Porque Exato. além da reconstrução dentro de campo, todos os fatores que levaram ao Brasil perder essa Copa do Mundo foram levados em conta. Então, por exemplo, perdemos uma final com a camisa branca, já disseram que a camisa branca dava azar e tal, e aí teve a mudança pra camisa amarela, né? E parece que deu sorte, né, a camisa amarela. Parece que deu sorte. É o início de uma sorte. E o interessante é que com o Zezé Moreira, ele conseguiu implementar, é claro que com ótimos jogadores ainda, Ademir Menezes e tudo mais, o Pinga, eles conquistaram o primeiro título internacional da seleção brasileira. Sim. E não foi a Copa do Mundo, obviamente, mas foi o Pan-Americano no Chile. Em 52. Exatamente. E o mais interessante é que um cenário muito parecido com o que aconteceu em 50. Por quê? O Brasil, diz Zezé Moreira, venceu o Chile no Pan-Americano no Chile. Sim. O que ia ser também o primeiro título internacional do Chile em casa. Teve o gostinho que o Uruguai teve em 1950, Exatamente. né? Aquele espírito de rivalidade, ele começou a se construir na América Latina em campeonatos internacionais do futebol. Então, de modo geral, foi bastante interessante para a confiança da equipe. Até então, essa conquista do primeiro título. E eu acho que não para por aí. Quando a gente chegou em 54, tinha aquela sensação, acho, de que o Brasil poderia chegar longe, mas campeão ainda não tinha esse espírito de campeão. Sim, até porque tava no meio do processo de reconstrução do time e tudo mais, e também não é muito rápido, né? Uma coisa é você ganhar um Pan-Americano no Chile, a outra coisa é você disputar uma Copa do Mundo. Exatamente. Não desvalorizando o primeiro título internacional do Jamais. Brasil. Só que daí você chega numa Copa de 54 e joga contra uma Hungria que tava vindo bem, né, na preparação, nos jogos preparatórios para a Copa do Mundo. E mesmo que não tinha o seu craque Puskás, estava machucado, a Hungria ainda mesmo assim vinha forte. E o Brasil nesse processo de recuperação. Eu acho que o que alimentou a esperança do Brasil quando encontrou a Hungria o Brasil, na fase de grupos, fez uma boa Sim. participação. Só que quando já encontrou a Hungria na fase mata-mata, tinha muito daquele sentimento, vamos enfrentar o Puskás. Sim. Então, que até então já era um cara predominante, que até então já era um dos maiores atletas do cenário mundial. Que já fazia gols Puskás. Não precisava, né? Gostou dessa Essas piadinha, horas né? do dia. Mas enfim, ele tava machucado. Sim. O craque tava machucado. Então já alimentou aquela esperança. Opa, se pensar bem, dá pra arranjar uma classificação contra a Hungria, que era a total favorita. Sim. Mas caiu na ilusão, né, padrinho? Acabamos caindo na ilusão, tomamos um 4-2 pra Hungria. Não. Aliás, já tava 2-0 com 6 minutos, né? Exato. Então, o baque da eliminação já veio muito cedo. Com 6 minutos, a gente já sabia, pô, tomamos 2 gols rápido. Até fizemos 2 gols, mas perdemos de goleada 4-2 e a eliminação na Copa de 54. Eu acho que valeu a tentativa de reformulação. E eu acho que ela só foi concluída por conta dessa derrota em 54. Porque você toma mais um golpe. E isso te faz
pensar no seu redor. Poxa, onde é que estamos errando agora, sabe? E eu acho que o erro não era justamente no treinador somente, nos jogadores que estavam compondo, mas faltava ali um tempero especial, faltava um brilho. E esse brilho veio forte em 58. Estamos falando de quem? Estamos falando do maior jogador de todos os tempos, Edson Arantes do Nascimento, que veio do Peixão, né? Exatamente. Tenho propriedade pra falar do Peixão, Você mas não é pode. assunto pra hoje, né? Também não, ainda não. Mas enfim, o Pelé que acabou estreando com a camisa da seleção com 16 anos, né? E curiosamente contra a Argentina, nossa maior rival aí na história das seleções. Só que o Brasil acabou perdendo por 2-1 esse jogo. Marcou a estreia do Pelé, mas perdemos por 2-1. Mas ali surgia já uma grande esperança para a Copa de 58. Só que eu não sei se muita gente já imaginava que o Pelé... Tudo bem, um menino de 16 anos estreando bem na seleção e tudo, mas será que já imaginavam que o Pelé poderia fazer diferença numa Copa do Mundo? Eu acho que foi bem interessante, assim, foi também um amadurecimento de Pelé no Santos até a chegada da Copa de 58. Porque quando ele chega na seleção, ainda jovem toda a vida, não dá pra construir uma casca grossa de uma Copa do Mundo, tudo bem que contra a Argentina. Sim. Eu acho que isso moldou muito o caráter de Pelé. E aí é mais uma opinião minha, não tenho nenhuma informação sobre isso. Mas eu acho que foi muito interessante ele perder para um rival para ganhar essa casca grossa. E eu acho que o que ajudou muito o Pelé também na Copa de 58 foi saber que ele não estava sozinho. Foi saber que também tinha um outro craque surgindo aí no cenário nacional e que hoje em dia ainda é um ídolo mundial. A gente tá falando do Garrincha. Simplesmente. Exato. Então, assim, quando você chega em 58, passando por tudo que passou em 50, passando por tudo que passou em 54, e analisando, podendo ter essa reformulação e conhecimento dos possíveis erros que você teve no passado, acaba se tornando muito mais fácil quando você tem dois gênios da bola na equipe. Não, a gente teve muita sorte Isso de ainda tira ter muita os pressão. dois ao mesmo tempo ainda, né? O Exato. nascimento de dois grandes ídolos da história do futebol brasileiro e ainda ao mesmo tempo. Não é que o Pelé veio antes e o Garrincha veio 10 anos depois, ou que eram em gerações diferentes. A gente teve a sorte de ter os dois na mesma geração e também estreando juntos na mesma Copa do Mundo. Exato. Eles chegaram em 58, foram convocados e, detalhe, o Pelé herdou pela primeira vez a camisa 10 na Copa do Mundo, né? Que Sim, a 10 eterna que depois veio a ser o consagrou símbolo ele. dele, né? Não, Veio- acho que o símbolo do futebol mundial, né? Depois Também. do Pelé, a camisa 10... Como dizem, antes do Pelé, a camisa 10 era só um número. Uhum. Depois do Pelé, ela é o número do futebol, Pô, né? vai muito por aí. E eu acho que quando eles chegam em 58, Pelé com a 10, Garrincha no time, e não para por aí. A gente tinha o Newton Santos, que até então foi considerado... É o ídolo do Botafogo. E O foi nome do estádio do Botafogo é simplesmente o nome dele, né? Exatamente. E ganhou um apelido como enciclopédia do futebol. Então não é à toa. Quando você tem também... Você que tinha 27 anos quando chega em 58. O Newton Santos já tinha 27 anos, ou seja, já tinha ali uma certa passagem, uma certa quilometragem no futebol. E aí você mistura essa ideia de pessoas que já têm casca grossa no futebol e joias da base, como jovens com experientes. Exato, que até então já haviam se consagrado em seus clubes, né? Pelé já era bastante efetivo no Santos, o Garrincha também no Botafogo. Então, assim, quando eles chegam na Copa e não são titular, eu acredito que o técnico, o Feola, foi bastante esperto, não sei, o que você acha? Não, eu acho que foi colocar os meninos logo de cara, assim, não sei se seria uma boa ideia. E também, mas, bom, lembrando que quem pediu a entrada dos meninos nos jogos seguintes foram os próprios jogadores mais experientes, né? Então, o próprio Newton Santos, propriamente o Zagallo também. Então, todos ali estavam no meio do... Djalma, Didi, Bellini. Querendo colocar os meninos pra jogo pra desenvolver ali e ver como eles iam lidar com uma Copa do Mundo. E também não era Copa do Mundo no Brasil. Imagina se eles tivessem estreado na Copa do Mundo no Brasil. Acho que estariam mais leves ainda. Agora, se viajar até a Europa, estrear numa Copa do Mundo fora do seu país e daquela maneira, acho que foi bastante importante também ter esperado um pouquinho, não ter ido logo de cara. Exatamente. E eu acho que, tipo assim, o Bellini, enquanto capitão,
tendo essa postura de líder dentro de campo. O Nilton Santos, que até então, e é até hoje considerado pela FIFA o melhor lateral esquerda que já passou pelo mundo do futebol. Você tem Djalma, você tem, enfim, Didi. São muitas pessoas ali que até então a reformulação passou a se consolidar ali. Sim. Chega na Copa com um espírito, acho, sólido. Eu pelo menos vejo assim. E com Pelé e Garrincha no banco. Os dois vieram a estrear contra a União Soviética depois do empate. Foi o terceiro jogo até então, Sim. contra a União Soviética. Eles estrearam e dali pra frente, meu amigo, a história começou a ser feita. Começou a ser feita aí um 3-0 contra a União Soviética, né? Que inclusive teve gol. Então foi muito importante eles terem estreado num jogo que já era importante, só que ainda estava sendo preparatório para a fase final do campeonato, né? É isso então, hein? Reformulação, estreia dos ídolos e eternos Pelé e Garrincha na seleção brasileira. Agora a gente fica por aqui. Se você quiser acompanhar mais dessa trajetória, fica ligado aqui nos canais da Por Tudo que vamos soltar ainda o terceiro, o quarto e o quinto e último episódio. E se você não assistiu o primeiro episódio, volta aí e assiste para você ver tudo certinho e todos os detalhes dessa campanha histórica do Brasil, não só nessa Copa do Mundo, mas desde o começo, toda essa geração brasileira. Então se inscreve no canal do Por Tudo, comenta o que você achou e compartilha essa série com todos os seus amigos para geral assistir e saber do primeiro título mundial da seleção. É isso, né? É isso. Tamo junto e até o próximo episódio. Uhul.